crescimento do mercado de criptoativos é incontestável, mas há pouco mais de 10 anos atrás, esse mercado era visto como uma coisa de nerds, de gente estranha, de infratores. E hoje, em 2025, a maior potência econômica do planeta discute ter reservas estratégicas em Bitcoin. Além disso, empresas bilionárias colocam Bitcoin no caixa. Grandes investidores têm defendido a tese. E a verdade é que nos últimos 10 anos, o Bitcoin amadureceu o equivalente a décadas. Ainda assim, existe muito preconceito, até grandes investidores olham torto para esse ativo. E no fim do dia, isso acontece por um motivo muito simples: falta de conhecimento, ou até mesmo a falta de ter a chance de conversar com alguém que entende sobre o assunto. No vídeo de hoje, você vai entender com quem realmente acompanha o assunto, porque até os investidores conservadores deveriam ou poderiam ter Bitcoin nas suas carteiras. Eu sou Rodrigo, economista e consultor de investimentos da Deny Capital, e já me conta aqui nos comentários, você tem Bitcoin na sua carteira ou não tem? E se você não tiver, me conta o motivo. E o vídeo de hoje não é para explicar o básico sobre o Bitcoin, tá, pessoal? Se você quer esse tipo de conteúdo, volte a alguns vídeos aí no canal da Deny que você vai achar um vídeo falando sobre tudo desde o início do Bitcoin. O meu objetivo hoje é focar em conservação patrimonial e te mostrar 3 motivos que podem te fazer mudar de ideia sobre o Bitcoin ou até, quem sabe, reforçar suas ideias sobre esse criptoativo. E aqui não tem papo de fã de Bitcoin não, eu vou te mostrar tudo com base em dados, estratégia e conhecimento. Então bora lá direto ao ponto, mas antes vamos entender como o Bitcoin já está consolidado no mundo atual, olhando para o seu valor de mercado. Coloquei aqui na tela para vocês os maiores ativos por valor de mercado. Então o primeiro, incontestável, é o ouro, que vale cerca de 23,4 trilhões de dólares. E o segundo ativo mais valioso é a Nvidia, empresa aí de tecnologia, que vale 4,4 trilhões de dólares. Então olhem só a diferença do primeiro ativo, que é o ouro, uma reserva de valor, frente ao segundo ativo aqui. Depois a gente tem outras Big Techs, Microsoft, Apple, Alphabet, que é a dona do Google, Amazon, e aí a gente vê o Bitcoin aqui como o 7º ativo mais valioso do mundo todo hoje, valendo aí cerca de 2,3 trilhões de dólares. Lembrando que esse valor aqui é somente 10% do que o ouro vale hoje. E ponto interessante, hoje o Bitcoin já vale mais do que a prata, que vale aí cerca de 2,1 trilhões de dólares. E eu quis começar mostrando o valor de mercado do Bitcoin para vocês entenderem que aqui não é mais uma ideia, algo que ainda não está consolidado. No fim do dia, o Bitcoin já é um ativo que está muito consolidado. Agora que a gente já entende o tamanho do Bitcoin, bora para o primeiro ponto aqui, que é a assimetria de retorno. No mercado financeiro, assimetria significa duas coisas: a chance de ganhar muito e perder pouco, e a chance de perder muito e ganhar pouco. No caso do Bitcoin, dentro de uma carteira já diversificada, a primeira opção ela é muito mais provável. E o ponto central aqui é uma exposição mínima ao Bitcoin pode trazer retornos muito interessantes. E isso aqui não é opinião não, tá? Existem estudos que comprovam isso. Por exemplo, no estudo do papel do Bitcoin num portfólio da gestora WisdomTree, eles simularam uma carteira com ações, renda fixa, um pouco de commodity e 1,5% em Bitcoin. E sabem qual foi o resultado? O retorno total da carteira melhorou, o aumento da volatilidade foi mínimo da variação e as quedas, drawdowns, foram reduzidos a quase zero. E tem mais, outros estudos indicam que até 5% da carteira alocada em Bitcoin pode dobrar a rentabilidade sem aumentar muito ali o risco. Resumindo, se você for colocar 1, 3, 4, 5% da sua carteira em Bitcoin e ele for a zero, isso não vai ter um impacto gigantesco na sua vida. Mas se esse percentual ele multiplicar por 5, 10 vezes, isso vai ter um impacto positivo muito grande na sua vida financeira e vai acelerar a sua chegada nos seus objetivos. Vamos ser sinceros aqui, né? Se você tem 5% da carteira em Bitcoin e perde tudo, você não vai gostar nada, não vai ser agradável. Mas por outro lado, né, se ela multiplicar muito, isso vai ser muito bom e você vai ficar muito satisfeito. E tem mais um ponto importante: o Bitcoin hoje ele é muito descorrelacionado do mercado tradicional. Então, em momentos de crise, de pânico, quando o mercado derrete, pode ser que o Bitcoin até fique estável ou até apresente alguma subida ali. E aí você pode falar, pô, esse cara aí tá falando besteira, né? Deve estar maluco. Mas vamos olhar um exemplo recente pra gente comprovar isso. Então aqui a gente tem um site do TradingView com o desempenho do S&P 500, que é essa linha roxa aqui, e o desempenho do Bitcoin, que é essa linha vermelha, durante o ano de 2025.
E a gente vai pegar como exemplo aqui o dia das tarifas, quando o Trump soltou lá a primeira versão das tarifas, que foi ali em 2 de abril. Então, nesse dia, a partir desse dia, né, o índice S&P 500 chegou a cair ali cerca de 11,5%, 12%. Já o Bitcoin, por outro lado, caiu cerca de 8,5%. Então aqui a gente já consegue ver que mesmo no momento de muita crise, o Bitcoin caiu menos que o mercado acionário americano. Então a gente já consegue comprovar isso com um exemplo recente. O Bitcoin está cada vez mais descorrelacionado com o mercado tradicional. E olhem só, logo depois disso, o Bitcoin naturalmente cresceu muito mais aqui e só nesse ano está valorizando 21%. Já o S&P 500 está valorizando 8%, o que não é nada mal, mas muito abaixo do Bitcoin. Por isso, a assimetria de retorno do Bitcoin é tão favorável que ele cabe até nas carteiras mais conservadoras. Hoje, o Bitcoin não é mais coisa de maluco, é um ativo estratégico. E nós, da Deny Capital, usamos ele exatamente como um ativo estratégico, colocando nas estratégias de cada um dos nossos clientes. E se você aí acredita que precisa de ajuda para dar o terceiro, o quarto, o quinto passo nos investimentos e quem sabe até colocar Bitcoin na sua carteira, clique no link da descrição, entenda um pouco mais sobre o nosso trabalho e se você achar que fizer sentido, agende uma conversa com um dos nossos consultores, que inclusive pode ser eu. E agora vamos lá para o nosso segundo ponto, que aqui pode gerar muita discussão, mas eu acredito que o Bitcoin é sim uma reserva de valor. E isso por alguns pontos muito claros, e o primeiro é a sua escassez programada. A gente vive hoje num mundo do padrão fiduciário, ou seja, o valor das moedas está unicamente concentrado na confiança que a gente tem nelas. Sem lastro, como era no padrão ouro lá atrás, os governos podem imprimir dinheiro quanto eles quiserem, praticamente sem limite. O Bitcoin, por outro lado, não. A gente só vai ter no mundo cerca de 21 milhões de Bitcoins, nada mais, nada menos do que isso. E essa escassez é até parecida com a do ouro, mas com um ponto importante. O ouro, ele tem uma taxa de inflação, ou seja, mais ouro entrando no mercado, de cerca de 1,5% por ano hoje. Já o Bitcoin, depois do último halving, é ainda mais restritivo, o que torna ele imune, de certa forma, a essa pressão inflacionária. O segundo ponto é a descentralização. O Bitcoin é sustentado por uma rede global de dezenas de milhões de pessoas que não tem um controle único. Isso torna ele inconfiscável e inviolável. E aí é que muitos investidores não olham para ele só da ótica do alto retorno, mas também da ótica da proteção. E o terceiro ponto, talvez esse aqui o que mais me encante, que é a desinflação programada. A cada 4 anos acontece o halving, que corta pela metade a quantidade de bitcoins minerados. Então em 2012, o número de bitcoins minerados caiu de 50 para 25 bitcoins por bloco, em 2016 caiu para 12,5 bitcoins por bloco, em 2020 para 6,25 e no ano passado em 2024 caiu para 3,12 Bitcoin por bloco, ou seja, mais ou menos 450 Bitcoins minerados por dia. E o ponto mais interessante é que o último Bitcoin vai ser minerado quando nem eu e nem vocês vamos estar mais aqui na Terra, em 2140. E hoje a inflação anual do Bitcoin, como eu falei para vocês, já é menor do que a do ouro, tá ali ao redor de 0,84%. E além disso, o Bitcoin tem outras vantagens para ser uma reserva de valor moderna. Um deles é a durabilidade, por ser um ativo digital, ele não vai desgastar e nem vai se corroer. O outro é a portabilidade, então a gente consegue transferir grandes quantidades de Bitcoin em questão de 10 minutos, 15 minutos, diferente do ouro, por exemplo, que é a reserva de valor mais consolidada, mas para a gente transferir uma grande quantidade, a gente precisa de uma grande infraestrutura de logística e de segurança. Outro ponto é a segurança e transparência, afinal todas as atividades do Bitcoin são registradas na blockchain, que é como se fosse um livro público, então todo mundo pode ir lá e verificar. E além disso, a divisibilidade. Então o Bitcoin pode ser dividido numa fração muito pequena, o que permite que grandes e pequenos investidores invistam nesse criptoativo. Por isso, quando alguém chama o Bitcoin de ouro digital, não é exagero. Tudo que o ouro faz como reserva de valor, o Bitcoin faz com mais eficácia e eficiência. E agora a gente vai para o terceiro motivo que justifica que você aí, investidor conservador, tenha parte do patrimônio no Bitcoin, que é justamente a assimetria de risco. Fazia tempo que o mundo não ficava tão estranho como está agora, com conflitos explodindo por todo o globo. Para nós, brasileiros, parece até loucura falar isso, afinal a gente está num lugar relativamente calmo. Claro que a gente tem todo o
caos político e também o caos de segurança pública, mas felizmente a gente ainda não é afetado por grandes guerras e conflitos. Já lá fora, a história acaba sendo outra. Rússia e Ucrânia, Israel e Irã, Índia e Paquistão e centenas de outros conflitos menores. Hoje, existem cerca de 120 guerras ativas no mundo. Estamos num nível de tensão que talvez a gente não via desde o período da Guerra Fria. E agora, a gente sabe, tem líder político usando ali o Twitter, a Truth Social, que ele dá lá um tweet sem pensar muito e acaba destruindo diplomacias, destruindo relação entre países, e a gente está caminhando cada vez mais para o mundo desglobalizado. O ponto é, o risco global está subindo ano após ano. E aqui eu não falo só do aspecto financeiro. O mundo está se desglobalizando e as condições que a gente conhece hoje podem mudar rapidamente. E não é à toa que, nos últimos anos, países passaram a acumular mais ouro e menos dólar. A incerteza está crescendo e a polarização também. E, com tudo isso aqui na mesa, você tem certeza que não é interessante ter uma exposição, mesmo que pequena, a um ativo que não está ligado a nenhum tipo de governo? É aquela velha história, tire o governo do seu dinheiro. E aqui eu não estou dizendo que o mundo vai acabar, o objetivo do vídeo não é ser um trem fantasma, na verdade o cenário base é muito mais otimista do que isso. Mas mesmo assim eu vejo um enorme valor em ter uma exposição, mesmo que pequena, em um ativo que é descentralizado. Porque aqui, de novo, o Bitcoin apresenta assimetria. Não ter Bitcoin hoje pode ser um risco enorme diante das incertezas que a gente não consegue precificar. Já ter um percentual pequeno, 1, 2, 5% pode ser um divisor de águas na sua vida. Se ele for a zero, a sua vida não vai mudar. Mas se ele multiplicar, isso pode acelerar e muito a sua chegada nos seus objetivos. Em resumo, pra gente fechar, mesmo se você aí tiver um perfil conservador, eu acho que vale a pena ter Bitcoin na carteira. Não é sobre tudo ou nada, é sobre se proteger e também diversificar o seu patrimônio. E se você já investe em Bitcoin, eu espero que esses 3 pontos tenham reforçado a sua tese, mas aqui sem oba-oba eu não sou maximalista de Bitcoin, tá? Eu acredito que outras coisas, outros ativos têm valor também, mas acredito muito no valor do Bitcoin. E se você ainda não investe no Bitcoin, eu espero ter colocado pelo menos uma pulga atrás da sua orelha. E se você quiser ajuda para investir no Bitcoin ou para diversificar a sua carteira, clique no link da descrição, agende uma conversa com um dos nossos consultores que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É isso e até o próximo vídeo.